Vamos conversar sobre posse, porte de armas, desarmamento. Vamos falar sobre armas. Eu vou compartilhar minha visão pessoal do assunto aqui. Eu, filosoficamente, vamos dizer assim, sou a favor do porte de arma, porque eu acho que o cidadão deve estar preparado para se armar contra o Estado. Se um dia o Estado decide que a minha casa é dele, não minha mais, eu quero ter uma arma para me defender contra o governo, contra o Estado. Semana passada eu publiquei um vídeo falando sobre essa entrevista do Gentili com o Bolsonaro, e eu prometi que eu voltaria mais para falar sobre essa ideia específica do Gentili de que ter uma arma seria um modo para se proteger, para se defender de um Estado tirânico. Só deixar claro aqui que ao longo da entrevista, ao longo desse último bloco da entrevista com o Bolsonaro, o Gentili deixa claro que ele não concorda ou ele não sabe se seria uma boa ideia armar os brasileiros, porque segundo ele isso poderia levar mais violência. Então não é a defesa do Gentili. Ele falou que o argumento que ele usaria para ter uma arma em casa seria essa da defesa contra a tirania, contra um Estado repressivo, contra um Estado autoritário. Mas eu quero entrar nesse tópico aqui porque esse é um dos argumentos que eu vejo sendo utilizado pelo povo pró-armamentista para defender a posse e a porte de armas. Como se você tivesse uma arma em casa, isso seria uma garantia legal, né? Porque você teria uma arma legal em casa, seria uma garantia legal de que você pode se defender contra um Estado repressivo que eventualmente possa, como diz o Gentili, vir na sua casa para tirá-la de você. E essa ideia não é apenas do Gentili. Eu vou tirar alguns artigos sobre isso aqui em inglês, sobre os Estados Unidos, e um deles diz que 65% dos americanos utilizam esse argumento de armas de porte e posse de armas como uma defesa contra o Estado tirânico. E se você pegar o livro também do Beni Barbosa e Flávio Quintela, que é um livro que é utilizado como referência pelos pró-armamentistas brasileiros, que se chama Mentindo para mim sobre o desarmamento, você vê que logo de cara, no primeiro capítulo, você tem esse argumento também. Eu vou ler para vocês o trechinho que diz isso. A palavra mais apropriada para descrever os propósitos de governantes despóticos é dominação. E para que um homem possa dominar os outros homens, uma única coisa é necessária: vantagem de força. Foi assim em toda a história da civilização e continua sendo assim hoje. Desta forma, para que um governo possa ter certeza de que não haverá levantes nem insurreições da população, uma medida é imprescindível: tirar as armas dessa população, tirar dela todo o poder bélico que poderia ser usado contra o governo, deixando-a completamente impotente sem chances de se defender. Quando todas as armas estiverem sob o comando do governo, ele poderá fazer qualquer coisa com seu povo sem nenhuma resistência, sem nenhum risco de ser deposto ou combatido. Ou seja, o desarmamento da população tem um único objetivo: controle social. Então, no livro do Beni Barbosa, no primeiro capítulo, você tem o argumento central, que talvez seja o eixo que perpassa toda a obra, que ter armas é um direito do cidadão para se defender contra o Estado. O Estado é um dos inimigos. O Bolsonaro não utiliza esse argumento. O Bolsonaro utiliza o argumento de que ter arma em casa é uma questão de segurança pública, que você, cidadão, possa defender, que você, cidadão, se vier um assaltante vir te assaltar, invadir sua casa, você possa pegar sua arma e se defender, ou matar esse criminoso, sei lá o que você vai fazer com essa arma. E como eu sei que esse argumento é do Bolsonaro? Porque isso está no programa de campanha do Bolsonaro. Vou deixar o link do programa de campanha aqui também para você ler. Na parte de segurança pública você encontra que é uma das medidas do Bolsonaro para tentar controlar o crime: que você se arme e se defenda. Mas, filosoficamente, como diz o Gentili, há uma noção muito mais profunda, muito mais cidadã de você, brasileiro, ser um defensor da pátria, um defensor das liberdades, do Estado democrático. Esse argumento parte, em grande medida, da segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que diz o seguinte, olha, segunda emenda: sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser infringido. Essa emenda, gente, é de 1791. O mundo do século XVIII era muito diferente do que o mundo é hoje. Você não pode comparar o século XVIII e as armas que haviam naquela época com as armas que tem tanto os cidadãos hoje quanto o que tem o Estado hoje. É muito diferente, é um mundo muito diferente. E nessa questão do Estado, aí se o Estado é inimigo ou não, se o Estado quer o controle social ou não, vale citar também a definição do Max Weber, que é a mais importante definição de Estado da ciência política, que diz o seguinte: um Estado é uma comunidade humana que se atribui, com êxito, o monopólio legítimo da violência física, nos limites de um território definido. Então a definição do Max Weber prevê que o único que pode usar a força legítima, a força física, é o Estado, através da polícia, através do exército, através de suas forças de segurança. Porque numa vida em sociedade moderna, num Estado, o que você espera? Você espera que se tem algum tipo de crime, algum tipo de transgressão, algum tipo de infração, quem cuidará disso não são os demais cidadãos, não é você que vai ter que cuidar disso, não é você que vai ter que punir um criminoso, linchar um criminoso, decapitá-lo, sei lá o que você vai fazer com esse criminoso, mas sim que o Estado fará isso.
A polícia vai prender o criminoso, ele será julgado e receberá uma punição justa que o privará do convívio social ou que dará algum tipo de multa, algum tipo de penalidade para essa pessoa. A função das instituições de segurança pública judiciais é que fazem esse papel de punir as infrações e os crimes. Não você, cidadão. Não é tarefa sua fazer isso. Então essa ideia de monopólio legítimo da violência física já anula a ideia de que você vai ter arma para segurança pública, que ter arma é um fator para reduzir violência no Brasil. Isso já anula isso. Por outro lado, vamos entrar com mais profundidade na questão do confronto contra o Estado tirânico, de um confronto contra um Estado repressivo e que você possa usar as armas para se defender. Então vamos pensar aqui na Idade Média, né? Voltar na história aqui, século XIII, por exemplo. O que a gente tem que ter em mente naquela época, que assim como hoje, ter uma espada, por exemplo, que seria uma arma de combate, né, era muito caro. Então os plebeus, quem eram os mais pobres na sociedade medieval, não tinham acesso a armas de grande qualidade. Quando eles tinham que se defender por alguma razão, eles usavam provavelmente ferramentas de agricultura. Tanto que muitas armas de artes marciais chinesas, por exemplo, no Kung Fu, são armas que eram instrumentos de agricultura. Reza a lenda, por exemplo, que o nunchaku, né, aquele bastão duplo com uma cordinha no meio, com uma corrente no meio, era para descascar o arroz. Então os plebeus, eles não tinham acesso a armas. Vamos supor que os plebeus ali, um grupo de 10 plebeus, tivessem acesso a espadas, eles estariam muito em pé de igualdade com o senhor feudal. É claro que além da espada, você tem o treinamento também, né? Um exército treinado, soldados treinados, são muito mais habilidosos no uso da espada do que um plebeu que passa o dia inteiro na fazenda dele lá, no lote dele carpindo. Mas o que diferenciava em grande medida a força bélica do senhor feudal do camponês tinha a ver com treinamento, mas também o acesso a armas de maior qualidade, saber usar essas armas. Você podia ter uma espada e estar de pé de igualdade com a espada do outro, mas se você não soubesse usar, você ia morrer. Então você poder resistir a um governo repressivo, a um senhor repressivo, né, um senhor feudal, por exemplo, implicava em ter acesso às armas, mas também saber usar essas armas. Ter a destreza para isso, ter o treinamento para isso. Então, repito, para você confrontar um Estado tirânico, um Estado despótico, isso exigiria uma igualdade de condições, que você tivesse armas equivalentes. Então vamos supor que, olha, duas pessoas com facas, elas têm igualdade de condições. Agora, se uma pessoa tiver com uma faca e outra tiver com uma lança, a que tem a lança, por fato de ser uma arma muito mais longa, terá uma vantagem em termos de distância. Agora, se tem alguém com uma lança e outro com um revólver, quem tiver com revólver tem uma vantagem. Agora, alguém com revólver e outro com rifle automático. Quem está com rifle tem uma vantagem. Agora, alguém com rifle e outro com tanque de guerra, como o Estado possui. Quem tem o tanque de guerra está em vantagem. Agora pensa, um tanque de guerra e uma bomba nuclear. Quem tem a bomba nuclear tem um poder muito maior. E quando você observa a Guerra Fria, por exemplo, qual era o problema da Guerra Fria? Que os dois estados principais, os dois blocos em disputa, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, os dois tinham armas nucleares. E o que importava era quem tivesse mais. Então a corrida armamentista durante a Guerra Fria tinha a ver com quem tinha maior poder bélico para destruir completamente o seu inimigo. Então não basta você ter um revólver em casa, não basta você ter uma arma em casa, uma espingardinha calibre 22, se o Estado possui um armamento muito mais pesado e muito mais eficaz e um treinamento muito mais aprofundado também. Como eu disse no outro vídeo, é muito idealizado você pensar que alguém vai sair com um revólverzinho para enfrentar tanques de guerra e soldados altamente armados. Enfrentar canhões. Enfrentar caças. A não ser que o Estado permitisse que você pudesse ter em casa armamento militar, rifles, canhões, artilharia, tanques de guerra, submarinos nucleares, a não ser que o Estado permita que você possa ter isso em casa e que você possa ter acesso também, porque quem vai comprar um tanque de guerra? Um cidadão armado com uma pistola não tem poderio de fogo, não tem igualdade de condições para enfrentar um Estado tirânico. Não tem condições. É um ideal. Quando a gente pensa, por exemplo, em algumas revoluções que aconteceram na história, como a Revolução Americana, por exemplo, quando os Estados Unidos se libertou do domínio colonial britânico, o armamento era muito diferente. Tanto que essa emenda da Constituição de 1791 previa um cenário de guerra muito diferente do que é o cenário de guerra hoje. Um cidadão armado em 1791, se você tivesse uma milícia organizada, um grupo organizado, ele poderia confrontar, às vezes, um exército tradicional, porque as armas eram muito parecidas. E mesmo assim, é superestimada a importância das milícias naquele período. Você tem aqui alguns históricos de sabotagem de milícias, mas na verdade a guerra foi decidida, a guerra da Revolução Americana foi decidida com tropas no campo, com tropas tradicionais, enfrentando uma a outra. Mas hoje em dia a situação é muito diferente. A situação não é como era no século XVIII. No século XXI, o poderio bélico do Estado é muito superior do que qualquer cidadão armado poderia enfrentar. Quais são as defesas que um cidadão tem contra um Estado tirânico? Bem, isso aqui é o que prevê as democracias, né? O Estado de Direito, as leis, as normas democráticas, a imprensa livre,
que você possa divulgar suas ideias, expressar suas ideias através da imprensa, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. Essas são as defesas maiores que o cidadão possui hoje, século XXI, contra um Estado tirânico. O Estado hoje tem muito mais medo da sua voz na rede social, por exemplo, na internet. Veja o caso, por exemplo, das revoltas durante a Primavera Árabe, ou no Irã, por exemplo. As pessoas usando o Twitter para poder se comunicar com as outras e revelar o que estava acontecendo. Isso é muito mais poderoso hoje do que você ter um revólver. O seu celular é mais forte do que uma pistola contra o Estado. Isso supondo que o Estado seja tirânico, né? Porque nem sempre o Estado é, as pessoas veem o Estado como um inimigo. Essas são as maiores armas que você possui contra o Estado opressivo. Sem contar que atualmente também já não é tão habitual os golpes de Estado como eles eram antigamente. Quando você pensa em 64, por exemplo, no Brasil, ou outros golpes militares ao longo dos anos 60 e 70, pela América Latina, pelo mundo, o que você via eram tropas nas ruas, um golpe de Estado orquestrado pelo Exército, então você tinha uma tomada de canais de comunicação, você tinha uma tomada de certos pontos estratégicos e você sabia, você tinha certeza que havia ocorrido uma ruptura democrática. Não era algo passível de dúvida. Hoje em dia é diferente. E é interessante porque eu estou lendo esse livro agora, nesse momento aqui, do David Runciman, que é How Democracy Ends. Eu tenho quase certeza que tem em português esse livro aqui, mas eu não sei o título em português. E ele fala justamente isso, assim como fala também o Levitsky e o Ziblatt, no livro Como as Democracias Morrem. Eles falam que hoje em dia a destruição da democracia é muito mais sutil e ela vem de dentro para fora. Não ocorre um golpe de Estado. Você não tem certeza se você realmente entrou num regime repressivo até você se dar conta que suas liberdades não existem mais. Então é algo gradual e progressivo e lento. Você não vai saber qual é o momento certo para poder sair às ruas com seu revólverzinho para enfrentar os tanques de guerra. Você não tem essa certeza. E basta olhar certos estados que tiveram essa ruptura democrática, como a Turquia, por exemplo, ou como a Hungria. É algo gradual. Aos poucos vão rompendo a letra da lei. Aos poucos vão distorcendo e dissolvendo o Estado de Direito. Além disso, o papel do Danilo Gentili atualmente não é de confrontar a tirania, a repressão e a opressão, é justamente o contrário. O que o Gentili faz é fortalecer um sistema de repressão. As piadas, o modo como ele se comporta, quem são os alvos da piada dele, na maior parte do tempo, é justamente para reforçar uma estrutura de dominação e de repressão contra pessoas mais fragilizadas. Quando ele dá apoio ao Bolsonaro, por exemplo, ele está fortalecendo um discurso antidemocrático, repressivo e que tem um viés autoritário. Só lembrando que o Bolsonaro é o tipo que frequentemente elogia ditadores, elogia torturadores, elogia a ditadura militar no Brasil, diz que foi branda, que não foi uma ditadura, que disse anteriormente que se ele fosse presidente que ele daria golpe no primeiro dia. Então o Gentili não apenas não está confrontando a tirania ou um regime repressivo, como as atitudes dele reforçam uma ideia autoritária de sociedade. O problema do Gentili não é a tirania como tal, não é confrontar qualquer tipo de repressão do Estado, mas é um tipo de tirania da qual ele discorda, que é a tirania da esquerda. Se for tirania da direita, dos conservadores, aí ele será o bobo da corte dessa tirania. Ao meu ver, se você for condenar a tirania e a repressão e a opressão, você tem que condenar a repressão do Stalin e você tem que condenar a repressão do Pinochet. São dois regimes repressivos no qual direitos civis são violados e os dois devem ser condenados. Eu vou deixar para vocês aqui 3 artigos que são bastante interessantes sobre essa questão aqui nos Estados Unidos, sobre essa noção de armas para poder defender contra o Estado tirânico. O primeiro deles é do portal The Atlantic, que é Why the Citizen Militia Theory is the Worst Pro-Gun Argument Ever, que é porque a teoria da milícia cidadã é o pior argumento pró-arma que existe. Outro artigo que é do portal The Week, Guns Will Not Save You From Tyranny, que as armas não salvarão você da tirania. E o terceiro que é do New York Times, que Guns aren't a bulwark against tyranny, the rule of law is. Que as armas não são uma defesa contra a tirania, o Estado de Direito é. E se você quiser um exemplo atual de luta de cidadãos contra a tirania, para você ver as consequências disso e como não há uma igualdade de forças entre cidadãos armados e o Estado armado, é a Síria. A guerra civil na Síria que se arrasta há quase 10 anos já. Qual é a consequência disso, da guerra na Síria? Estima-se que até hoje são mais de 500 mil mortos na Síria, 5 milhões de refugiados e 6 milhões de pessoas deslocadas dentro do país. O que você teve na Síria? Você tem um governo lá que é repressivo, um governo ditatorial, que é do Assad, do Bashar al-Assad. Ocorreram protestos contra o governo por uma série de questões sociais complicadas. Eu vou deixar para vocês um link aqui que eu fiz sobre a guerra na Síria, explicando as causas e as consequências disso. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem na descrição. Houve uma série de protestos contra o governo foi reprimiu protestos, matou algumas pessoas, a indignação escalou,
e se iniciou uma guerra civil. Os cidadãos armados começaram a lutar contra o exército, contra o Bashar al-Assad. O Assad começou a receber apoio militar da Rússia e do Irã. As forças revolucionárias receberam apoio dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. E você tem uma guerra por procuração que se arrasta há quase uma década, com centenas de milhares de mortos. E o Assad está quase terminando agora de aniquilar a resistência lá no país, de aniquilar os revoltosos. O que você tem agora é uma série de relatos de abusos, de tortura, de violações de direitos de prisioneiros, de revoltosos agora na Síria. Então, assim, você tem um Estado tirânico, houve uma resistência nas ruas de pessoas armadas, ela foi esmagada pelo governo, por um Estado tirânico, muitos mortos, milhões de refugiados, milhões de pessoas que tiveram suas vidas devastadas por uma guerra civil cruel, sanguinolenta e que não levou à deposição do tirano, que não levou a uma solução. Isso demonstra que a solução para governos despóticos, tirânicos, repressivos é muito mais complexa do que você ter um revólver em casa. E você com um revólver em casa não tem como competir em pé de igualdade com um Estado militarizado e armado. Qualquer tipo de ideia em relação a isso é um delírio, realmente. Você simplesmente imaginar que você lá vai se juntar com seus vizinhos armados e vocês vão derrubar um Estado tirânico. Isso não vai acontecer. Vocês serão mortos e, se não for mortos, serão capturados e torturados depois por esse Estado tirânico que vocês querem derrubar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aí envolvendo o porte e posse de armas. Principalmente nessa questão aí, se isso seria um modo eficaz para combater um Estado despótico, tirânico, repressivo. O que vocês pensam sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!